Olá, meu nome é Isaac, eu sou arquiteto, trabalho na usina e vou falar sobre energia na construção e tudo que envolve esse aspecto, né? Acho que antes de mais nada é preciso imaginar dois aspectos quando a gente trata de habitação e a construção de novas habitações. O primeiro deles é o terreno, onde está localizado, se é permitido, se é uma área de proteção, se é um terreno urbano, né? O segundo aspecto é o programa. Então, o programa o que é? É aquilo que vai ter dentro do projeto. Então, se é habitação, o programa são quantas unidades, essas unidades têm que composição, ou seja, quantos quartos, lavanderia, cozinha, banheiro e etc. Então, isso compõe o programa. Uma vez definido o programa, é necessário que a gente organize esse programa dentro de um determinado terreno. Esse terreno, as primeiras coisas que a gente tem que levar em conta são os aspectos da natureza, né? Que são fundamentalmente três daqueles que a gente vai tratar, que é, primeiro, o vento, né? O vento, ele é determinante para muitas coisas. Uma delas é a aeração, ou seja, a ventilação, a sensação de bem-estar dentro da sua casa, né? Às vezes isso é muito positivo, às vezes isso é muito negativo, né? Uma casa mal ventilada, rapidamente a gente percebe, né? Com calor, com a sensação de insatisfação e etc. Tem dois modos de ventilação fundamentais. Uma é o vento que passa pela construção. Ele entra por uma janela e sai por uma porta ou por outra janela. Esse vento é muito saudável. Ele corresponde ao vento encanado, aquele vento que apaga o fogo do fogão, aquele vento que causa calafrios. A outra ventilação importante é a ventilação cruzada, que é aquela ventilação que entra por uma janela ou por uma porta e sai por uma janela ou por outra porta de maneira cruzada, ou seja, em sentidos inversos. Essa ventilação também é muito saudável para a construção, para a habitação, para o bem-estar no geral, né? Outro aspecto do vento importante é que o vento, além de consumidor de energia, ou seja, uma construção que não leva em conta o vento, que não leva em conta o bem-estar que ele pode causar, essa construção consome mais energia com ventiladores, ar-condicionado e etc. Então, o vento mal dimensionado é também um causador de consumo de energia excessivo. Bem dimensionado é o contrário, né? O vento também é gerador de energia. Agora o Brasil começa com muita força a produzir centros de captação eólica, né? Principalmente no nordeste do país, com grandes usinas de captação. O segundo aspecto a ser considerado é o aspecto do sol, que talvez seja o mais importante para o nosso tema da conversa, né? Que é qual? O Sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. O que isso quer dizer? Então, você pode imaginar a seguinte situação. Você aponta o seu braço direito aonde o Sol nasce. O seu braço esquerdo será onde o Sol se põe. E na frente, no seu rosto, né, no seu nariz, será o norte da construção e atrás o sul. Isso determina onde o Sol se põe, onde ele nasce, onde ele se põe e aonde ele vai ter uma incidência durante todo o dia, que é a face norte. A face norte é muito importante para a gente, para a construção de uma casa, ou de uma escola, ou de uma outra forma de arquitetura qualquer, né? A construção que não leva em conta esses aspectos, normalmente é uma construção ruim, sobre o ponto de vista do conforto ambiental, né? Então, o Sol, além de consumidor também de energia, né? Porque ele mal dimensionado, assim como o vento, gera consumo excessivo de ventiladores, eventualmente de ar-condicionado, etc. E bem dimensionado gera conforto, né? Então, é fácil imaginar os quartos, por exemplo. O quarto que recebe sol pela manhã é um quarto muito agradável, né?
O quarto que recebe sol à tarde é um quarto insuportável de ficar à noite, porque ele recebeu aquele sol mais pesado, mais denso, mais difícil. O sol, além do conforto ambiental, né, o calor que se sente ou o frio que se sente, ele tem outra característica importante, né, a luminosidade. Então, uma janela mal dimensionada, numa posição onde o sol não bate, que é a posição sul, né, diante disso, colocar uma janela no sul é muito ruim, né? Porque ela nunca receberá sol. Então, muito mais escuro, muito mais, do ponto de vista da iluminação, menos iluminado. Isso é muito importante para o consumo de energia, né? É muito comum nós imaginarmos que apartamentos ou casas, quando são enterradas ou voltados para a face sul, são muito escuros, né? Mesmo durante o dia, esses apartamentos ou casas, eles precisam de energia elétrica nas lâmpadas, né? O que é muito ruim, um consumo excessivo de energia elétrica. O terceiro e último elemento importante a gente considerar é a água na construção. A água é tanto um consumidor durante a construção muito grande de energia, né, quanto um gerador de energia, né? A nossa base hídrica ainda é a principal base de geração de energia. Isso é muito importante. Além do vento e do sol como geradores, a água é o grande elemento de geração de energia, é o que a gente vai tratar aqui. O lugar das coisas. É muito importante a gente determinar aonde vai ficar os cômodos, depois que viu a questão do terreno e do programa. Os cômodos, eles são mais ou menos aproveitados diante da posição que ele está em relação ao Sol. A posição leste, onde o Sol nasce, é melhor localizar os cômodos como os quartos, que é aquele sol confortável, o sol da manhã, a sala, onde também recebe o sol da manhã. O ideal é que esses cômodos recebam essa insolação, o sol da manhã, o sol leste. Novamente, imaginando que nós estamos do lado direito. O sol nasce, do lado esquerdo ele se põe, e na frente é o sol do dia todo, né? E nas costas o sul. Então, os quartos estão do lado direito, a sala está do lado direito. O lado esquerdo, que é o oeste, o que é melhor conter nesse ambiente? São ambientes que recebem mais sol e o que deve estar lá no oeste? A cozinha, o banheiro, a lavanderia, lugares que tenham água, onde a gente possa secar de um jeito muito fácil, né? Então, a lavanderia porque seca a roupa, o banheiro porque mantém ou não a umidade, e a cozinha por conta também da presença da água. Então, o oeste é um lugar melhor para a presença da água. O norte, que é a nossa face que mais recebe sol. O norte repete um pouco o oeste, então se a gente puder localizar essas águas no norte é bom, mas ele também é ótima insolação para salas e para quartos. Não é ruim. O sul, por sua vez, que não recebe sol, é melhor que nós localizamos as circulações. Então, os corredores, as passagens, no caso de prédios, os elevadores e escadas, porque não há desperdício de sol. Os materiais de construção, né, eles também são determinantes para consumo de energia, tanto na produção deles, quanto depois com eles instalados. Nós temos 3 elementos fundamentais na construção de uma casa ou de um prédio. Bom, para esse aspecto, nós temos a fundação, das quais o que determina é o tamanho da construção e o tipo de terreno. As paredes, elas são um elemento muito importante para a construção. Nós, arquitetos e arquitetas, vivemos o tempo todo essa decisão de que parede utilizar. Na nossa experiência, nós temos uma experiência que é feita com famílias, futuros moradores das construções, das casas ou dos apartamentos, que é a seguinte: antes da
conversa sobre que sistema construtivo usar, nós enchemos 2 potes, um de vidro e outro cerâmico com água, e deixamos no sol. A discussão vai acontecer, vão ser levantados os desejos, gostos e principalmente a questão econômica. No final da discussão, normalmente, o que vence é o economicamente mais viável. Mas aí nós pedimos para as pessoas beberem a água de vidro e o cerâmico, para tomarem a decisão conscientes do que essa decisão é capaz de fazer, que é um conforto maior em um aspecto e um conforto menor em outro. Isso é muito importante na moradia. E diante disso, decidimos ou o cerâmico ou, normalmente, o de concreto. O de concreto, que é o outro sistema construtivo que substitui o cerâmico, ele é importante economicamente no Brasil. Então, mas ele é muito pesado, então ele chega a pesar 13 quilos um bloco, o que gera um desgaste no trabalhador muito relevante, né? O canteiro de obras é um ambiente muito violento sobre muitos aspectos e o peso do material também determina essa violência. Bom, o bloco de concreto, por sua vez, é produzido e acessível, né? Ele é muito fácil de ser encontrado. Em qualquer depósito se encontra o bloco de concreto. Bom, o terceiro sistema construtivo são as placas pré-moldadas, que estão cada vez mais ocupando espaço na construção civil. Essas placas são feitas em escala industrial e são montadas por montadores, e não mais aquelas características de pedreiros e ajudantes que a gente viveu durante os últimos 150 anos no Brasil. Bom, depois das paredes, o que é importante pensar na construção da habitação? As aberturas, as janelas e portas. Ao longo dos anos, as aberturas foram diminuindo por conta de uma questão importante, o preço do alumínio e do ferro. Eles são balizados pelo preço do dólar. A construção inteira é apoiada e precificada a partir do dólar. E o alumínio e ferro, que são grandes itens de exportação, acabam custando muito caro, né? Os construtores, por sua vez, foram tirando esses elementos da construção. E as janelas é uma experiência importante andar pela cidade, né? Os prédios mais antigos têm janelas maiores, mais generosas, com aberturas maiores, e os prédios novos chegam até janelas de 1 metro por 1,20 m, o que é muito pequeno, né? Que prejudica muito a iluminação e a ventilação. É sempre importante lembrar que é preciso lutar por esse conforto, né? As janelas, quanto maiores e mais generosas, melhor é o conforto interno. E também a beleza, né? Isso é um item importante da construção e da construção de habitação de interesse social também. O prédio precisa ser bonito. Então, falamos da fundação, das paredes e das aberturas. O último item é a cobertura. A cobertura, ela pode ser feita de diversas maneiras, né? O Brasil experimentou mais recentemente uma onda de jardins verdes, né, que exigem maior controle sobre a impermeabilização. Os 2 sistemas mais construídos de telha de cobertura são a telha de barro, que assim como o tijolo cerâmico, a telha cerâmica, ela tem um controle térmico maior, ou seja, um conforto maior, e a telha de fibrocimento, que é cimento, que corresponde ao bloco, né? Então, o conforto térmico é menor, mas o custo também é melhor. Então, ela é feita em larga escala. Então, são as famosas telhas de amianto. Hoje não é mais permitido o uso de amianto, mas a telha segue com as mesmas características, né? Uma telha quente, porém barata. Bom, uma vez feita a construção, é preciso pensar como ela vai se manter. Ou durante a construção é preciso pensar como ela vai se manter. A energia é um aspecto dela. Agora, sobre a energia solar, quem vai falar é o Wagner. Olá, eu sou arquiteto, meu nome é Wagner Germano, sou membro da usina, sou um dos fundadores da usina. Meu colega estava falando aqui, explicou um pouco, né, das questões relativas a projeto, né, parâmetros e coisas que a gente tem que observar
no desenvolvimento do projeto, e eu vou já mais objetivamente falar sobre a questão da energia e da energia fotovoltaica, né, que é uma coisa muito presente hoje e que eu acho que tem um caminho bem interessante, porque ela vai democratizar o acesso, né, e o uso da energia pelas famílias de renda mais baixa, que naturalmente são as famílias com quem a gente trabalha, né, nos nossos projetos da usina, já que a gente trabalha com habitação de interesse social, sempre em processos autogestionários, enfim, com comunidades organizadas, mas sempre comunidades que têm dificuldade, né, de acesso, tanto à moradia como o acesso à energia, enfim. Então eu vou falar especificamente agora sobre a questão da energia, né? Essa coisa que permite que a gente faça uma mágica, né, que a gente nem percebe, né, mas que a gente acha que é uma mágica, né, que você chega em casa e dá um toque no botão e acende a luz, né? O processo que permite essa mágica é bastante complexo, né? A geração da energia, né, que permite que a gente faça essa mágica de acender uma luz, de ter uma geladeira funcionando, assistir televisão, ouvir música, enfim. Aqui no Brasil a gente tem uma tradição e todo mundo conhece, né? Uma das formas mais utilizadas aqui no Brasil, que todo mundo conhece, que é a usina hidroelétrica, né? A hidroelétrica, né, todo mundo conhece. Aliás, aqui no Brasil, acho que das 10 maiores usinas hidrelétricas do mundo, 2 estão aqui no Brasil, né? Então a gente tem uma tradição bastante grande, né, nessa forma de produção de energia. Então, só citando o exemplo de das 2 maiores que a gente tem aqui, uma que é Itaipu, que todo mundo conhece, né, e a outra que é mais recente, que é a de Belo Monte, né, que é no Pará. Enfim, bom, então a energia produzida pelas placas fotovoltaicas, que é o que nos interessa, porque ela vai, de uma certa forma, democratizar, né, e melhorar o acesso das famílias que têm dificuldade, né, das famílias de mais baixa renda, em ter acesso à energia, né. Então, só para citar um exemplo aqui de um projeto que a gente participou mais recentemente aí, era de um conjunto habitacional que a gente produziu, né, que a gente projetou há mais de 10 anos já, e que a gente construiu há mais de 10 anos, acompanhou a obra, era um processo autogestionário também. A construção foi feita pela população, né, em mutirão, né, e também com mão de obra contratada, enfim. E eles receberam o recurso, né, para poder implantar umas placas de energia fotovoltaica lá no conjunto existente, né? Então foi pensado numa maneira de fazer a implantação dessas placas e, enfim, e produção de toda e colocação de toda a estrutura lá para o sistema funcionar. E a grande surpresa da gente é que, assim, muito simples, né? Foi muito simples a instalação das placas, né, na cobertura, e depois a condução da energia produzida nas placas, né, a ligação das placas no centro de medição, onde vai ter o aparelho lá, o inversor, né, que vai inverter lá a energia que é produzida nos painéis, que é energia contínua, e transforma em energia alternada, que é o que a gente usa na casa da gente, né? No caso lá da Paulo Freire, por exemplo, esse conjunto de placas, né, que foi instalada lá, ele foi instalada com o objetivo de alimentar a energia para o funcionamento das bombas de recalque da caixa d'água, né, da inferior para a superior, né? Então, como você tem um liga e desliga, né, constante lá, porque a hora que abaixa o nível da caixa d'água lá superior, né, abaixou o nível, aciona a bomba e ela bombeia a água do reservatório inferior para manter um nível satisfatório para a utilização das pessoas lá no reservatório superior. Então, esse liga e desliga,
ele consome bastante energia, né? Lá é um condomínio, não é muito grande, é um condomínio relativamente pequeno, são 100 famílias, né? Mas o consumo de energia ele é sempre significativo, as pessoas sempre reclamam que o custo de energia é alto e tal. Então, o pessoal fez uma investigação lá e viu que aquelas placas supririam a energia necessária para as bombas funcionarem durante o tempo que elas precisam funcionar, durante o dia, né? E o mais interessante é que quando as bombas não estão funcionando e os painéis estão produzindo energia, essa energia, o que a gente faz com ela? O que é feito com essa energia? Essa energia ela vai para a rede, né? Ela entra na rede pública, né? No sentido inverso, né? Ao invés de eles estarem consumindo, né? Eles estão fornecendo para a rede pública. Isso é muito bacana, porque a partir desse momento que eles passam a ser fornecedores de energia para a rede pública, eles vão baratear a conta de luz do condomínio, né? Então, esse processo é muito interessante, por isso que eu acho que é uma maneira de a gente pensar no futuro aqui para os conjuntos habitacionais. Acho que até os programas do Estado, os programas públicos, né, seja de esfera municipal, de esfera estadual ou até federal, como é o Minha Casa Minha Vida, eles vão ter que começar a colocar isso, prever isso nos programas, né, que os edifícios sejam aportados aí com um sistema de placas fotovoltaicas para produção de energia para aquele condomínio, né? Isso, eu acho que é um caminho sem volta, né? Então, acho que é isso. Obrigado, e acho que tem várias aulas aqui que estão disponíveis aqui no curso. Acho que é importante e bastante proveitoso que as pessoas acessem essas aulas, porque elas também são complementares, né? Alguns assuntos que eu falei aqui na minha breve exposição são melhor detalhadas, melhor explicadas em outras aulas, então é importante e bom que essa estrutura toda esteja à disposição e faça um bom proveito disso. Então, muito obrigado.